Continuando aqui com a nossa conversa sobre a transmissão do HIV, eu quero saber agora do senhor, quem adquire o vírus com mais facilidade, o homem ou a mulher, ou não existe isso? É sempre o parceiro receptivo. Que tá, o homem, quando tem um papel ativo na relação homossexual, tem menor chance do que o parceiro receptivo. E também a mulher tem mais chance de pegar do que o homem. Porque a exposição é a vagina, a quantidade de tecido que é propício a receber o vírus é muito maior do que a do homem, que às vezes é só uma lesão ou só a uretra, que é uma coisinha pequena. Então, a anatomia é muito maior. E no ânus, no reto, a quantidade de tecido que tem disponível para a entrada do vírus é enorme, fazendo que o risco seja realmente muito alto, tá certo? E olha, você sabe que continua tendo jovens e homens tendo relação sexual anal, receptiva, sem preservativo. Exige que o parceiro não use o preservativo. Isso é uma verdadeira loucura. Imagina que 10% dos homens gays no Brasil têm um HIV hoje em dia. Imagina o risco que o outro está correndo com isso. Mas é uma coisa meio pirada. A gente tem mais uma pergunta do senhor de telespectador. Vamos ver então qual é? Vamos só ver qual é a próxima. Olha só, doutor. Com a ejaculação fora do corpo, há risco de contrair o vírus? A Débora Mendes, do aeroporto, que enviou essa pergunta para o senhor. Existe risco de qualquer sintoma na relação, a própria excitação, aquele líquido que sai antes, aquilo pode contrair, pode contaminar, pode repassar? Não, geralmente não. Geralmente não. Aquele líquidozinho pré-ejaculatório, geralmente não. Mas o melhor é o seguinte, aquilo vai acontecer durante o coito normal. Fora na pele normal, na pele sadia, não há risco, desde que não haja lesão, não haja abrasão. Então, a masturbação mútua, por exemplo, a carícia, a excitação normal do homem permite a liberação daquelas glândulas. É melhor que você faça o seguinte, que não haja o sexo insertivo. Não se você vai ter uma relação sexual do início ao final. Preservativo. Do início da relação. Não é aquela coisa, bota só a cabecinha e depois, quando tiver problema. Não, porque o homem vai colocar líquidos que colocam em risco a mulher. Ou a mulher vai colocar em risco o homem. Então, não tem só a cabecinha, só um pouquinho, isso não existe. Do início ao fim, com preservativo, não se negocia isso. O risco é muito alto. Preservativo feminino é seguro, doutor? É seguro também, é excelente. É menos usado, as condições talvez seja mais desconfortável, mas é seguro também. Doutor, e os aparelhos de higiene pessoal podem transmitir o HIV? Tipo, aparelhos de corte de unha, alicates, tesouras, salão de beleza, por exemplo. É perigoso? É melhor que cada pessoa tenha que o salão de beleza seja descartável, ou seja, esterilizado de forma apropriada, ou que cada pessoa tenha o seu objeto de uso pessoal. Porque não só o HIV pode ser transmitido, mas o vírus C da hepatite, que é outro risco, assim como o vírus B da hepatite também pode ser transmitido por esses equipamentos, esses aparelhos. A gente tem mais perguntas para o senhor de telespectador. Vamos ver então qual é a próxima. Olha só, uma adolescente que ainda não ejacula pode transmitir AIDS? A pergunta é da Cláudia Bezerra, da cidade de Campo Maior. Olha aí nossa audiência, um abraço para todo mundo aí de Campo Maior, ligado aqui no programa Vida Saudável pela TV Cidade Verde. Existe o risco, doutor? O adolescente que ainda não tem ejaculação, ele pode transmitir? Cláudia, uma pergunta difícil, Cláudia, você está me fazendo. É uma pergunta que eu não sei lhe responder, mas eu diria, na minha experiência, como médico, que se o parceirinho jovem tem HIV, ele não deve ter relações sexuais sem preservativo. Não brinca com esse risco. Doutor, e colocar 2 preservativos, muitos jovens e adultos também fazem isso, achando que vai se proteger mais. O que o senhor acha disso? Não há necessidade, a relação não vai ser tão prazerosa, viu? Não há necessidade nenhuma. Isso não existe, não está descrito na literatura. Então não há necessidade dessa super camisinha. Não há necessidade, né, doutor? Mais alguma dica para os nossos jovens adultos que estão em casa assistindo a gente? Não, o que eu diria para vocês, pessoal, é que não se exponha ao vírus. Eu trabalho com pacientes infectados no dia a dia, eu sei do problema deles de conviver, da intimidade deles de ter o vírus. O mais difícil é o constrangimento de ter o vírus. É o receio de que as outras pessoas saibam que ele tem o vírus. Isso é uma verdadeira clausura e um terror permanente. Não é físico, não é doença, toma um remédio e está bem, mas é o receio do preconceito. Então é preciso diminuir o preconceito social, porque as pessoas estão muito bem, tá certo? E evitar pegar a doença com sexo de risco. Não há nenhuma razão para que isso aconteça mais. O mais difícil são aquelas mulheres que têm homens que têm relações fora do casamento, hetero ou homossexuais. Isso é um risco grande. Então é preciso que essas pessoas tenham consideração pelos seus ou por suas parceiras,
para que não os exponham com sexo, com sexo de risco. Vai ter sexo fora da relação, preservativo, porque o outro é inteiramente inocente. E fazer o teste anual. Todo adulto sexualmente ativo deve fazer o teste para HIV anualmente. Por quê? Porque você só responde por você mesmo. Você diz, não, mas eu não traio minha parceira ou meu parceiro. Mas você não sabe se ele ou se ela trai. Por isso, por precaução, teste para HIV anualmente. Porque a maior parte das transmissões ocorre daquelas pessoas que não sabem que tem o vírus. É importante, né, doutor?